Estamos de volta com o programa Igreja Hoje, um programa muito especial, porque nossa conversa de hoje é sobre o pontificado do Papa Francisco, o Papa que terá o seu funeral no sábado, dia 26, às 10 horas de Roma, 17 de Brasília. E como nós já fizemos vários programas sobre suas encíclicas, exortações apostólicas, outros escritos do Papa Francisco, mensagens de Ano Novo e tantos outros, nosso programa de hoje é um programa especial que quer conversar um pouquinho mais sobre o pontificado dele, suas contribuições, sua vida, sua figura profética, enfim. Queremos externar aqui algumas coisas que estão na nossa mente e no nosso coração sobre o Papa. O Girley havia terminado a fala dele no bloco passado, dizendo justamente dessa figura que representa o Papa Francisco, representou na igreja um desejo de reforma. Estava lendo algumas coisinhas sobre o conclave que o elegeu. Esse conclave que o elegeu em 2013 durou 2 dias e ele foi eleito na 5ª votação. Ele não era um nome favorito para ser eleito Papa. Inclusive, na primeira votação, ele perdeu. Mas aquele colégio ali de cardeais viu nele a pessoa ideal, representativa de um desejo de reforma na igreja e acabou aderindo a uma votação expressiva nele, de modo que na 5ª votação ele teve 85 votos dos 115 cardeais que participaram do conclave. O segundo foi Ângelo Scola, que era um cardeal italiano favorito, ficou com 20 votos, e em terceiro um cardeal canadense, Mark Ouellette, 8 votos. Então o que eu quero dizer com isso? Que a igreja, os cardeais ali representando toda a igreja, sentiram em Francisco o desejo de reformas que eles gostariam de empreender na igreja. E um detalhe muito interessante, que o segundo colocado, que era o favorito para ganhar, era muito próximo a Bento XVI, ao Papa Bento XVI, e a igreja queria dar uma modificada nos rumos. Como o Girley falou, estávamos num contexto de crise, precisava de um grande reformador, né? Muito interessante isso. Um reformador que se mantivesse dentro dos propósitos da igreja. Exatamente. Dentro dos propósitos do Evangelho, como vocês Evangelho, bem lembraram, né? Uhum. Francisco, quando nós olhamos para a vida dele, o perfil, ele quebrou paradigmas, foi inovador do início até o fim. A Lúcia, no bloco passado mesmo, resgatou justamente isso, que até nos ritos funerários ele modificou em vista de uma simplicidade maior, né? Uhum. Então é de fato alguém que nos atrai, que provoca em nós um carinho, uma adesão, uma afetividade enorme. Exatamente. Inclusive os nossos irmãos muçulmanos, né, nessas homenagens aí, a gente está vendo grandes manifestações. O Papa, ele procurou como um líder religioso, como uma autoridade, né, religiosa das mais eloquentes que existe hoje, a aproximar das outras religiões, no sentido de que colocar o ser humano no centro, e também as virtudes humanas no centro maior. Porque aquele que nos criou, quer dizer, se você pegar os ideais das religiões, a gente vai tirando os acessórios, o cerne é o que nos une. Então o Papa Francisco quis ser essa mão estendida nesse sentido, de poder levar esta mensagem maior, né, de quem está com a autoridade divina emanada dentro de si, para que pudesse fazer as religiões não inimigas entre si, concorrentes entre si, mas que as religiões pudessem viver harmoniosamente e cada ser humano pudesse professar de forma tranquila, livre e serena a forma como ele quer viver a sua espiritualidade, a sua religiosidade. E o Papa Francisco foi esse gigante que fez esse caminho em direção a essas religiões, né? E o mais bonito das atitudes dele é que, apesar de ter sido muito combatido por quem não soube compreender as suas propostas, né, e fizeram acusações infundadas sobre o modo de ser igreja do Papa Francisco. Porque nós somos uma igreja que, em conformidade com Jesus, uma igreja que fez uma opção preferencial pelos pobres.
que, aliás, eu acho que nem seria opção, seria um dever para com os pobres. Então, nessa intenção dele de caminhar com os pobres, né, de desfraldar bandeiras de justiça, não uma justiça falha, não uma justiça maquiada, né, mas a justiça verdadeira que promove a igualdade entre todos. Inclusive, ele proclamava: todos somos filhos de Deus, não importa em que religião, em que caminho nós busquemos a Deus. Todos somos filhos de Deus. E nesse todos, ele não excluía ninguém, né? Todos cabiam no todos que Francisco compôs dentro da igreja. E isso é muito importante. Ele mesmo disse que as suas atitudes não tinham nada a ver com comunismo, mas com o evangelho. Isso não é comunismo. Defender o pobre, defender a justiça, defender combater as desigualdades, isso não é comunismo. Isso é evangelho, né? E esse legado, né, do Papa Francisco, ele deixou marcado não só no povo cristão católico, mas em toda a humanidade, com toda o seu carisma, com toda a sua alegria, porque ele gostava de brincar, ele fazia umas piadas, era o jeito dele. E uma das coisas que ele deixa bem claro, né? Todo cristão deve ser alegre, só de saber que somos filhos e filhas amadas de Deus. Mas algo que eu falo assim, que ficou marcado e vai ficar marcado, foi na época do problema, né, sério da Covid, né? Ele sozinho. Aquilo ali foi tocante, né, Rita? Só de você imaginar, até hoje, né? Só de imaginar aquele momento, fala assim, gente, quanta doação, tanta simplicidade, ele diante da cruz, né? Ali ele leva toda a humanidade com ele. Né? Uma praça que estava vazia, mas onde ele coloca ali todo o amor de Deus e pedindo a proteção para toda a humanidade. Então, assim, é algo que você percebe num ser humano e você vê toda a sua divindade. Você vê realmente ali a ação de um profeta de Deus, né? Era o representante de Deus entre nós. Então, fala assim, como a nossa igreja, como a humanidade tem que ser grata a este grande sucessor de Pedro. Porque realmente ele trouxe, nesses 12 anos, para essa vivência que estava difícil, a gente sabe dos acontecidos, ele trouxe para nós essa alegria. Fala-se, muitas pessoas falam assim, nossa, eu tenho orgulho de dizer eu sou católico. Eu tenho orgulho de dizer eu sou cristão. E muitas pessoas que não eram e não são da nossa religião, como eles falavam e falam do Papa Francisco com toda, assim, dignidade, com todo respeito. Um homem que em todo lugar que ele passou, ele foi respeitado. Então, assim, isso para nós, traz para nós, né, algo assim que nós não podemos deixar perder. E eu coloquei e coloco e falo assim, nós deveremos estar em oração, né, que o Espírito Santo ilumine os cardeais, para que Deus tenha misericórdia da humanidade, para nos trazer um Papa. Não vai ser igual, porque ninguém é igual a ninguém, né? Exato. Mas que pelo menos continue a trazer para nós o sonho de mais de 60 anos atrás, que é do Concílio Vaticano II, né? Colocar em prática e vivenciar essa igreja do Evangelho de Jesus Cristo, uma igreja realmente jesuânica, uma igreja realmente samaritana, uma igreja que é amor, uma igreja de porta aberta para todos e todas, independente de como são as pessoas.
Pois é, nós vamos a um breve intervalo e voltaremos já já com o terceiro e último bloco do programa Igreja Hoje, nesse diálogo sobre o pontificado do Papa Francisco, suas contribuições, as memórias do Papa e o marco que ele deixou por sua passagem no pontificado.